Hello, 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 bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar aí sobre o que os clientes esperam de você. Deixa eu colocar aqui o tema embaixo. Vão entrando aí. Oi, Auricélia, Luciana. Bora pra action, né, Lu? Vocês estão me ouvindo direitinho? Manda um sinal de fumaça aí pra mim, por favor. Me dá um feedback que tá me ouvindo direitinho. Oi, Tayla, né? Saudades também, ó. Essa semana voltamos não, né? Desde a semana passada a gente já voltou com as lives, terças e sextas, às 12h12. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. O que o cliente quer de você e não te diz. Como eu falei pra vocês lá Foi na sexta? Acho que foi na sexta, né? Que a gente teve uma live aqui. Eu falei pra vocês que tá rolando obra, tá rolando projeto, tá tendo atendimento direto com o engenheiro, com o designer e com o arquiteta na vida offline, aqui na minha vida offline, na minha vida pessoal, de projeto, olha só que legal, de projeto residencial, de projeto, aquele até que eu postei pra vocês no sábado, que vocês viram, lembra daquela casa? De projeto comercial, que finalizou já, e de um projeto corporativo que também tá rolando. São esses 3 projetos que estão rolando, que acabaram de finalizar ou que estão em processo aí de finalização nessa semana não, nesses próximos dias, né? Eu até perguntei pra vocês no sábado quanto tempo mais vocês achavam que aquela obra lá da casa que eu postei pra vocês demoraria. Vocês sabem o que o empreiteiro me falou, que o engenheiro falou? Que em 7 dias ele entregava. Vamos ver se até sexta ela tá pronta, né? Vocês viram que eu postei? Me falem aí, se vocês viram que eu postei sábado, pra eu não ficar falando aqui achando que vocês sabem o que eu tô falando, vocês não sabem. Tá? Do projeto da obra da casa que a gente está construindo, está fazendo tudo bonitinho. A casa não é minha, é da minha sogra. E, obviamente, eu não estou como cliente, né? Mas vocês viram? Me falem aí também, pra gente já iniciar, que tipo de mercado vocês mais atendem ou vocês mais querem atender? Residencial, corporativo ou comercial? Qual desses 3 aí? Letícia, eu vi e não acredito nele. A gente também não acreditou, viu, Letícia? Mas aí, eu vou já falar pra vocês o que o cliente pensa disso. Como que o cliente, qual que é a cabecinha do cliente? É legal eu não ser nem advogada, ó, nem engenheira, nem arquiteta e nem designer aqui, pra trazer essa visão para vocês do lado do cliente, sabe? Do lado leigo aqui da coisa, que é o que os clientes de vocês pensam e não dizem muitas vezes para vocês, mas eu sei o que é e eu vou dizer, tá? Então, a arquiteta fez o projeto de interiores. Meninas, Bianca e Lilian. A arquiteta fez. Foi projeto arquitetônico de interiores, o engenheiro fez a parte de fundamentos da obra, enfim, tá correndo uma loucura lá. Vamos lá então, eu quero falar pra vocês desses 3 temas aqui hoje, certo? Desses 3 focos aqui, que é residencial, corporativo e comercial. E muda, ó, o mesmo cliente, no caso o mesmo cliente tem uma visão, tem um comportamento completamente diferente em cada um desses 3 tipos de obra. E eu vou falar pra vocês, a maioria de vocês está no residencial e eu acho que é onde mais o bicho pega. É onde mais o bicho pega, é onde mais tem cobrança de vocês por uma falta de alinhamento de expectativas, tá? Vamos falar sobre isso aqui também. Então vamos lá. Eu já falei pra vocês que existem 3 níveis de entrega do serviço de vocês. E nesses 3 níveis de entrega desse serviço de vocês precisam entender onde que o serviço de vocês, em que etapa do projeto, da execução da obra, da parte de interiores, vocês têm que entender em que etapa encaixa cada um desses níveis, certo? A etapa do serviço que foi contratado e essa etapa desses 3 níveis aqui. O primeiro nível, que eu já falei pra vocês algumas vezes em lives anteriores, é o nível técnico, é o nível básico, é onde as pessoas buscam aquele profissional pela parte técnica, porque elas não conseguem fazer aquele trabalho sozinhas, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa vai construir uma casa, ela não sabe como fundamentar bem a base daquela casa. Então, ela precisa de um engenheiro, certo? Isso é algo técnico. Isso é um serviço que a pessoa contrata a nível técnico.
Existe o segundo nível aqui, que é o nível funcional, que é quando uma pessoa, além de te contratar no nível técnico, ela também quer que você melhore a disposição ali da entrega daquele serviço. Então vamos supor que uma pessoa te contratou para você fazer aí o projeto de interiores do apartamento dela que ela comprou ali lá, sei lá, na beira-mar. Aí ela te contratou para você fazer a parte de interiores aí desse apartamento novo. Quando ela te contrata, o que ela quer? Além do nível técnico que você tem de conhecimento que você estudou na faculdade, no curso, nas especializações que você fez aí, ela quer também o teu nível funcional. Nesse nível funcional, o que é? É o técnico mais a funcionalidade entregue. Por mais que possa parecer óbvio para o mercado de arquitetura, para o mercado de design, para o mercado de engenharia, entregar o básico, entregar a funcionalidade bem do projeto ali, muitas vezes, isso não é uma realidade. Quantos de vocês aí já se depararam, já viram projetos ou já viram obras sendo executadas que não têm a ver ou que não estão casadas ali com a realidade do cliente? Que não tem a personalidade do cliente, que estão fora do orçamento dele, que são coisas que inclusive ele reclama, que estão... que de alguma maneira não estão acordadas, não estão associadas ali ao que o cliente quer, ao que o cliente precisa, ao que você pode entregar. Quantas vezes vocês não já viram isso? Quantos clientes não chegam para vocês insatisfeitos com o arquiteto que contrataram anteriormente, com o designer que contrataram anteriormente, com o engenheiro que contrataram anteriormente e não atendeu às expectativas deles? Isso é o nível funcional. Certo? Isso é o nível funcional. É entregar, além do técnico, entregar também o nível funcional. Uma inteligência na entrega do projeto, sabe? Uma inteligência na entrega do serviço que você está se propondo a fazer pelo cliente. E existe o terceiro nível também, que é o nível emocional. E é aqui que a gente vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas, os profissionais dos amadores, as pessoas que estão realmente ali dispostas a fazer um nome forte no mercado, na cidade aí que opera, certo? Nesse nível emocional aqui, é onde vocês não entram, é onde vocês não se posicionam, é onde vocês muitas vezes não entendem como fazer, entendem como aplicar, e é exatamente o tema da live de hoje. Que é, depois de toda essa contextualização e essa introdução ali, o que o teu cliente quer e não te diz. Nesse nível emocional aqui é quando você se conecta além do técnico, além do funcional e entrega um serviço, um atendimento, um projeto ou uma obra ali, não só que vá de acordo com as expectativas do teu cliente, mas de alguma maneira supere elas também. Quando você supera as expectativas do teu cliente, quando você entrega algo que dá um efeito surpresa, dá um efeito uau, esse teu cliente, além de te cogitar, te contratar uma segunda vez para um outro projeto, para uma redecoração, ele também começa a te indicar para a rede de relacionamento dele. Tem até uma pesquisa no marketing que a gente fala que quando uma pessoa está satisfeita com uma coisa, ela indica para 3 pessoas. Quando ela está insatisfeita com alguma coisa, ela não recomenda, ela desrecomenda para 9 pessoas. Então vocês têm que ter muito cuidado com o atendimento que vocês dão após o contrato do projeto, da obra, da consultoria fechados. Certo? Eu sei que muitos profissionais, infelizmente, né? Não é só na área de arquitetura e design e construção, não. Tem muitos profissionais que quando vão entregar o serviço, que quando vão fechar com o cliente, entregam todo o atendimento, fazem toda uma situação especial, atende telefone, fala com o cliente ali, é bem proativo. Depois que fecha o contrato, parece que o dinheiro entrou, aí começa a parar de atender o cliente bem, começa a não atender mais esse cliente da maneira que estava atendendo antes. Parece que depois que o dinheiro entrou, você já não quer mais, né? Quantas vezes vocês contrataram um serviço que vocês se sentiram dessa maneira? Pô, na hora de contratar ele estava todo facilitando pro meu lado, agora ele já tá sumido e tudo mais. Isso acontece demais e tá acontecendo inclusive em um dos nossos projetos e eu vou falar disso aqui pra vocês, tá? Dito isso, esses 3 níveis técnicos aqui, né, técnico, funcional e emocional, onde é que vocês acham que vocês estão, inclusive? Compartilhem aí comigo. Oi, Felipe! Ou Alberto, né?
Compartilhem aí. Vocês estão no nível mais técnico, vocês estão no nível mais funcional, vocês estão no nível mais emocional? Me falem onde é que vocês acham que vocês estão aqui pra gente bater bem muito nessa tecla aí, eu ajudar vocês, tentar personalizar um pouco essa live aqui, essa aula pra vocês, tá? Ó, dentro desses 3 níveis, a gente tem também as 3 opções de serviço que eu falei que ia abordar aqui com vocês, né? Que é o serviço residencial, que é o serviço corporativo e que é o serviço comercial. Tá tendo 3 obras na vida pessoal aqui desses 3, com arquiteto, com engenheiro, e aí a visão do cliente é muito diferente do que vocês pensam que é, tá? É muito diferente no quesito de você acha que o cliente espera X, mas na verdade o cliente está esperando Z. Você entrega X achando que está surpreendendo, mas na verdade o cliente está esperando, está sentindo Y, sabe? Não tem esse alinhamento aí. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, café com gesso, nível funcional, Letícia funcional, partindo para emocional, Priscila emocional. Nós sempre nos tornamos amigos dos clientes. Às vezes você pensa que será que vocês são mesmo? Ó, a maioria de vocês está no nível funcional, a maioria de vocês não se conecta no nível emocional. Vamos lá então. Deixa eu contar pra vocês aqui o que tá rolando nos bastidores aqui, certo? A gente tá com uma obra de uma casa, aquela casa que eu postei pra vocês, que é uma casa residencial, certo? Nessa obra, nessa parte da parte residencial, no projeto residencial, é muito maluco, como eu tava falando pra vocês, como é outro comportamento completamente diferente do que a gente tem no outro projeto corporativo e no outro projeto comercial. Completamente diferente. Parece a gente tem comportamentos diferentes, cobranças diferentes, expectativas diferentes em cada um desses níveis aqui. Por isso que eu falo pra vocês que vocês precisam ter um nicho de mercado mais definido para que a comunicação, tanto falada quanto escrita do perfil de vocês, seja bem certeira, seja bem assertiva, certo? Mas vamos lá, vamos focar que depois a gente fala dessa parte de nicho aqui de mercado. No residencial, o cliente precisa, o cliente quer, o cliente pede, muitas vezes, em outras palavras isso, que você atenda ele num nível emocional muito mais profundo do que talvez estejam atendendo. Muito mais profundo. E eu digo isso por quê? Porque quem vai morar lá nessa casa que a gente está fazendo é a minha sogra. E aí nessa casa, que era o sonho da vida dela, era o sonho de tudo fazer. E aí no final do ano passado, meu marido resolveu correr atrás e realizar aí esse sonho dela que ela tem. E aí fomos atrás de arquitetos, de engenheiros, de mestres de obra, enfim, de empreiteiro, tudo para fazer a casa do jeito que ela queria. Como essa casa, como casas residenciais, tem precisam de um nível acima do técnico, precisam de um nível acima do funcional, o emocional entra muito mais forte. E aí, o que acontece muitas vezes, o que vocês fazem e o que vocês não fazem, o que não deve ser feito. Vamos lá, vocês não fazem, geralmente quando vocês estão no início da carreira ou quando vocês estão querendo fechar um projeto, tem muita gente que até com a agenda lotada é assim. Vai fechar um projeto, não alinha as expectativas. Vai fechar um projeto e promete mundos e fundos para esse cliente. Vai fechar um projeto e não fala nem os horários de atendimento que você vai poder atender esse cliente. Aí o cliente às vezes te manda mensagem 10 da noite, você não responde porque está fora do teu horário comercial de trabalho, só que isso não foi discutido antes. E como você não fechou, não alinhou isso com o cliente, essa comunicação com o teu cliente, ele vai te cobrar e ele vai se sentir lesado se você não responder ele. Essa falta de paciência que vocês falam que os clientes têm, a culpa muitas vezes não é do cliente, mas do prestador do serviço que não deixou tudo muito claro. Então, muitas vezes, o teu cliente não... ele termina o serviço contigo e você sente que ficou algum constrangimento ali, você sente que ficou alguma coisa ali. Sabe aquele cliente que vocês falam assim, meu Deus, eu tô desesperado que essa obra acabe, que esse projeto acabe, pra eu entregar isso aqui para o meu cliente e nunca mais falar com ela? Vocês provavelmente já se sentiram assim alguma vez, na entrega do projeto. Quando vocês entregam dessa maneira, podem ter certeza que tá rolando algum tipo de constrangimento, de sensação ruim nas duas partes. Se tá ruim pra você, pode ter certeza que tá ruim pro cliente e pior ainda porque ele tá investindo dinheiro em você e tinha uma expectativa em relação àquela casa que ele tá fazendo contigo, em relação àquele projeto de interiores que ele tá fazendo contigo.
E essa falta de... Então esse é o primeiro erro, certo? Na hora de fechar o contrato, prometer mundos e fundos para o cliente ou não deixar muito bem claro em contrato horários de atendimento, quantas vezes você vai falar com o cliente, por onde serão esses canais, que aí o cliente fica te procurando no direct, o cliente fica te procurando no WhatsApp, o cliente te manda e-mail pro teu escritório, o cliente liga pro teu celular, o cliente não sabe qual horário falar. Vocês já se sentiram nessa situação? Me falem aí se isso só tá acontecendo comigo, tá? Me falem aí. É engraçado que a gente analisando essas partes, né? Eu vendo minha sogra reclamando, eu vendo meu marido reclamando, minha cunhada reclamando, e aí eu olhando aqui com a visão de... Eu olhando aqui com a visão de técnica, né? Do marketing, falando, cara, uma conversa, um contrato bem definido faria tudo isso. Um alinhamento de expectativas faria muito bem as duas partes. Porque a parte que está pagando sabe até onde pode cobrar e o que pode cobrar. E a parte que está fazendo o serviço, no caso você, né, que é o arquiteto, que é o engenheiro ou o designer daquele projeto ali, você sabe até onde o cliente pode ir para se posicionar e falar, ó, a gente só vai até aqui. Dessa maneira, quando você se posiciona, o cliente não acha ruim, não. Quando o cliente te manda uma mensagem 10 da noite, você responde prontamente ali o cliente, e ele não sabe que aquele horário está errado, se você deixou isso claro antes, ele vai continuar te cobrando naquele horário, e quando você não atender ele naquele horário, ele vai achar ruim. Quando você, no início dessa obra, estava super empolgado, ajudando o cliente em tudo, indo fazer as compras do cliente, ajudando ele a escolher, sei lá, o porcelanato ali bonitinho que você queria escolher para o piso da tua casa, ele vai achar ótimo. À medida que a obra vai caminhando, o estresse, você sabe muito melhor do que o cliente, que o estresse vai chegando. Nesse estresse chegando, você vai perdendo aos poucos o teu cliente se você não deixa muito bem alinhadas as expectativas ali do que é serviço teu e do que é serviço de outras pessoas. Então, às vezes, vocês fecham o projeto, não fecham um gerenciamento, um acompanhamento nesse projeto, na obra, e aí o cliente acha que tem que cobrar você, que pode cobrar de você. Isso vale muito por uma questão do mercado mesmo, o mercado às vezes canibalizado, as pessoas a crise, né, que chega financeira para alguns profissionais. E aí esses profissionais fecham um projeto, subentende-se no escritório dele que além do projeto eles vão acompanhar todo aquele cliente nas compras aí de elementos, nas compras de decoração, nas compras do material, na fala ali diretamente com o engenheiro, na fala com o gesseiro, com o marceneiro. E aí o cliente entra na zona de conforto. Se isso está acordado, precisa ser cobrado. Uma coisa que eu também reparei, essa arquiteta que a gente fez o projeto residencial, que enfim já fechou, ela não deixou isso alinhado, essa parte de até onde nós poderíamos cobrá-la em relação a fazer determinadas coisas. Ela não... eu achei, sinceramente, que ela cobrou muito barato. Eu fiquei bem assustada, bem preocupada, inclusive, com o preço que ela cobrou, que eu falei, não tem como. Gente, você passa um ano com o cliente de vocês. Então, tenham cuidado com a precificação do trabalho que vocês estão operando. Tem muitos de clientes de vocês, quando é um projeto assim, né, mais pomposo, mais residencial e tudo mais, que é uma construção, o cliente passa um ano contigo. Cuidado com o preço que você vai cobrar. Tá? Então, no cliente, voltando aqui para a base do nosso residencial, o cliente residencial precisa de limites. Ele quer que você faça um milagre para ele e você, na verdade, não é Deus para fazer milagre. Você precisa ser pai e mãe ali muitas vezes para se posicionar e para colocar esse cliente no nível de cobrança que vocês precisam até onde ele pode ir. Ele não pode passar desse nível. Se ele passar desse nível aí, ele começa a estremecer o relacionamento com você. E nesse relacionamento estremecido, ele começa a falar mal de você pra rede de relacionamento dele. E se ele fala mal de você pra rede de relacionamento dele, acabou. Acabou tudo, porque ele sai ruim desse projeto. Você entrega o projeto pra ele, ele não gosta do teu projeto. Quando você vai finalizar mesmo o projeto, ele, além de falar mal de você, e no caso, se ele precisar de um projeto de interiores aí, ele muito provavelmente não vai fazer contigo. Então, essa questão de alinhar as expectativas na hora de fechar o contrato é imprescindível, é fundamental. E parem de cobrar barato também se vocês forem fazer uma obra grande, viu? Principalmente nessa residencial, que é esse primeiro passo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aí. Elaine, oi Elaine.
Residencial é muito mais emocional, corporativo é muito mais prático e mais direto. Eu acho até que na verdade, eu acho que o tipo de projeto comercial é o tipo de projeto mais legal para vocês fazerem. Mas essa é uma opinião minha, obviamente, né? Cada um tem uma opinião aí acerca do tipo de trabalho que vai fazer. Mas eu acho o comercial o mais legal, o mais prático de vocês fazerem. Porque é muito fácil vocês pegarem um cliente comercial, que a gente vai já abordar mais sobre ele, e surpreender esse cliente, diferente do residencial. No residencial, você consegue estabelecer um nível de confiança e muitas vezes de amizade com esse cliente por conta do tanto de tempo que você passa com ele e também porque você precisa se envolver muito emocionalmente, né? O cliente residencial muitas vezes sonhou com aquela casa, sonhou com aquele projeto. O cliente residencial abre a vida social, pessoal dele, você meio que vira um psicólogo às vezes também para ele, para que você consiga trazer em elementos, em projeto, em materiais, em decoração, a personalidade daquela pessoa. Então, além de um briefing muito bem feito que você tem que fazer, que isso é obrigação, como o El estava falando aqui, né, técnica é obrigação de vocês, além desse briefing aí que vocês têm que fazer, vocês têm que entender também a nível mais profundo o comportamento desse cliente, sabe? Lenara Veiga, meu primeiro projeto foi assim, agora já aprendi. Pois é, tem muita gente que nos primeiros projetos topa tudo, né? Topa às vezes até esses perrengues grandes que vocês passam aí com o cliente para não perder o projeto, para não perder o cliente, achando que vão estar lucrando, mas muitas vezes o prejuízo financeiro é maior do que se vocês tivessem não pego o projeto. E Beli, quem tá aí? É a Bianca ou é a Lilian? A gente sempre deixa isso muito claro. Inclusive, temos um número só para o escritório. Legal. E aí, o cliente já tenta, né? Às vezes, meninas, o cliente tenta ir além do horário combinado. Às vezes, o cliente vai tentar igual criança. Criança, quando tá começando, quando tá crescendo, precisa de limite, né? E ela vai testando ali os teus limites ali do pai e da mãe. O teu cliente vai fazer a mesma coisa com você. Porque o mercado não é padronizado. Então, cada um entrega o projeto de um jeito, cada um entrega a consultoria de um jeito, cada um entrega a obra de um jeito. Cada profissional escolhe como que vai entregar isso. Como não tem essa padronização, o cliente vai testar o teu limite e ele vai querer sempre mais do que ele pagou, sabe? Então, é aí que entra a parte do posicionamento de vocês. Vocês precisam trazer esse posicionamento muito forte para o cliente. Mais de uma arquitetura, sempre deixamos esses detalhes claros no contrato. Inclusive, a gente lê junto com o cliente para não deixar falar nada. Perfeito. Essa parte de ler contrato junto com o cliente eu acho muito boa, viu? Muito pouca gente faz, porque no contrato também tem a parte chata, né? Também tem a parte de colocar limite que o cliente não vai gostar. Mas é ali que você se posiciona e o cliente vai te cobrar somente até onde você se posicionar. Porque depois que fechou o contrato, se você não apresentou aquilo para o cliente, se não está em contrato, o cliente vai tentar ir além e você de algumas vezes vai ceder. Se você quiser ceder somente de algumas vezes e nas outras não, gera aquele constrangimento que não é para gerar. Carol Eleutério, eu coloco no contrato que irei entregar e o que não irei entregar para deixar tudo isso muito claro. Perfeito, Carol. Inclusive, não colocar o que não vai entregar é muito importante também, né? Cíntia, aconteceu isso comigo pela primeira vez após 24 anos de formada. Ó, a experiência aí, né? Mesmo assim. Alessandra, até já, né? Nossa consultoria. Deve ter no contrato o horário de atendimento via WhatsApp? Sim. Deve ter no contrato o horário que você e o cliente podem se falar, o que você vai responder o cliente, certo? Deve estar em contrato com toda a certeza. Diana, nos hotéis a família toda quer dar opinião, cada um tem uma ideia, nem sempre é tão fácil assim, ó. Deixa eu falar pra vocês, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. No projeto residencial que vocês vão fazer, qualquer que seja o projeto, vocês têm que identificar quem é o cliente. Quem é o cliente, que muitas vezes não é o pagador, tá? Fiquem atentos a isso. Quem é o cliente? Quem é o manda-chuva ali? E quem são os seus stakeholders? Stakeholders são as pessoas que estão em volta do teu cliente, que ajudam esse cliente a tomar decisões do projeto, da obra, do que está acontecendo ali. Então você precisa identificar isso. Vamos supor que você vai fazer um projeto, que teu nicho é nicho infantil. E aí você faz projetos de interiores infantis, tá? Quem são os teus stakeholders? A mãe, a criança, o pai, muitas vezes um avô, uma avó, um padrinho ou madrinha, vai depender aí do teu público. Você tem que entender isso na hora do briefing.
Na hora do briefing com o teu cliente. Sabe por quê? Quando você não sabe quem que é o teu cliente e quem que são os stakeholders ali que vão poder te cobrar alguma coisa também, que você pode ajudar a surpreender essas pessoas que estão ao redor do teu cliente e trazer uma experiência muito melhor na entrega desse projeto, quando você enxerga o cliente e o stakeholder, fica muito mais fácil administrar aí o atendimento ao cliente. Certo, Diana? Então a mesma coisa acontece no hotel. Identifique quem é a pessoa que vai entrar em contato com você. Uma outra coisa importante que pode ou não facilitar. Muitos de vocês fazem grupo com o cliente e com a família do cliente, né? E a tendência, o ser humano tem uma tendência a encontrar um inimigo em comum, certo? Então vamos lá, às vezes vocês fazem um grupo no WhatsApp com o empreiteiro da obra, com o marceneiro, com a arquiteta, com a tua irmã, com a tua mãe, com as pessoas que te ajudam a decidir e também com os profissionais. Se você é o profissional responsável por aquela obra, tudo bem. Porque aí você vai ter que entender diferentes visões que muitas vezes vão te ajudar até a executar melhor a obra. Mas, se você for um arquiteto que fechou o projeto ali, você não tem que estar nesse grupo falando com outras pessoas, falando com pessoas que não foram as pessoas que te contratou, falando com as pessoas que são responsáveis pela parte da obra e não é você. Porque isso vai gerar constrangimento. Lembre do que eu falei, o que está entregue nesse contrato, o que vai entregue e o que não vai. Se o teu cliente não te contratou para gerenciar a obra dele, você não tem que estar presente nesse grupo aí, nesse chat, tá? Vocês já participaram desses grupos assim? Me falem aí. Deixa eu ver aqui a Priscila. Com tudo isso, eu ainda gosto mais do residencial, mas você tem toda a razão. É porque o residencial tem o brilho no olho também. Quando funciona, quando você deixa tudo isso muito claro, o nível de, sei lá, sabe, a transformação emocional que você gera para esse cliente é muito mais impactante do que a do corporativo, do que a do comercial. O cliente fica muito mais agradecido a você. Você sente que realmente transformou a vida dele, sabe? Você sente que realmente realizou o sonho dele. Um empresário, quando vai contratar um arquiteto ou um designer de interiores para fazer ali uma obra dentro do escritório, ele faz isso a um nível técnico e de necessidade. Ele não faz a um nível emocional. É aí que está a diferença. Mas aí imagina também um depoimento muito satisfeito de um cliente teu residencial. É impactante. É impactante demais. As duas estão online, tanto a Bianca como a Lilian. Oi, Scarlett, tem cliente que manda mensagem de madrugada, domingo à tarde ou à noite e acha que temos que responder. Por que o cliente acha que tem que responder? Porque não ficou claro. Então, alinhar as expectativas, alinhar como é que vai se fundamentar aí esse atendimento. A culpa não é do cliente, eu já falei pra vocês, ele vai tentar ultrapassar os limites ali, que nem criança, e você vai se posicionar. Se você não se posicionar, ele não vai saber. E ele vai continuar tentando e tentando e tentando. E se você, como as pessoas são imediatistas, a gente está numa geração muito rápida, muito frenética. Se essa pessoa não tem essa resposta aí de madrugada, no domingo à tarde, ela vai ficar chateada se você não tivesse posicionado. Se você tivesse posicionado, ela pode até mandar mensagem, mas ela sabe que você vai responder dentro do horário comercial previamente acordado. Tá? Então a culpa muitas vezes é de vocês. Assumam essa liderança aí e comandem o atendimento. Priscila, eu nunca fiz objeção de horário. Agora acho que estou tentando modificar isso porque me procuram mesmo em qualquer dia e horário. Pois é, essa é a principal coisa que vocês reclamam. Pô, o cliente, às vezes vocês estão no horário de lazer de vocês estão com filho, ou vocês estão com esposa, com marido, vocês estão viajando e o cliente manda mensagem naquele horário. Vocês não deixam isso previamente acordado e aí vocês e eles acham ruim. Tá? Vamos lá para a segunda parte, então, o projeto corporativo. O projeto residencial é isso, gente. É alinhar as expectativas, é o cliente entender que você não é Deus materializado ali, vai realizar o sonho do projeto dele. Você tem que dizer não para o teu cliente também e falar que você vai fazer tudo que está em suas mãos para realizar o sonho daquela casa que ele sempre sonhou, mas que você só vai até aqui, certo?
alinha as expectativas e coloca isso em contrato, para depois o cliente não achar ruim com razão, tá? Vamos lá, então ele se envolve de um nível muito mais emocional contigo, né? Ele quer qualidade, ele quer emoção e ele quer atendimento. O cliente de residencial faz isso. Qualidade, emoção e atendimento. São os 3 pilares dele. Ele quer a qualidade no projeto, ele quer que você entenda as emoções dele, que se conecte de maneira profunda com ele, e ele quer também um atendimento personalizado, um atendimento muito maravilhoso. O cliente corporativo, ele quer outras coisas, ele quer coisas completamente diferentes. Nas nossas obras aqui, na parte corporativa, a gente está fazendo um coworking. E é muito diferente, é muito doido, que nem eu estava falando no início da live para vocês. As cobranças são completamente diferentes, o nível de cobrança é diferente, a gente permite muito mais que o profissional brinque ali, que o profissional use a sua criatividade, use o seu tempo, mas, falando em tempo, é um cliente que vai te cobrar muito mais, uma eficiência, um prazo e um tempo menor, certo? Então você tem que desenvolver outras habilidades diferentes do residencial. Se o teu foco é residencial, você tem que desenvolver habilidades de relacionamento muito forte. Se o teu foco é corporativo, você tem que desenvolver habilidades técnicas para projetar mais rápido e para entregar aquele projeto para o cliente de maneira que surpreenda esse cliente, mas dentro desses 3 pilares aqui, certo? Eficiência, rapidez e... como que eu posso falar aqui? E especificidade no orçamento. O cliente corporativo não permite, o cliente residencial até permite que você fure um pouco o orçamento. O cliente corporativo já não. Ele já quer tudo bonitinho ali dentro daquele orçamento. E dependendo do encaminhamento, né, do tipo de empresa que esse teu cliente tem, do tipo de clínica, de obra que ele está pedindo para você fazer, ele precisa de uma rapidez para ontem. Então, assim, são outras habilidades. Percebe a diferença completamente diferente? E por isso que eu falo para vocês que vocês precisam nichar. Imagina que vocês vão se conectar aqui no Instagram. O Instagram é uma rede social, uma rede de relacionamento. E vocês precisam fazer stories, vocês precisam fazer conteúdos pro feed, vocês precisam fazer lives. E aí, quando a cada live você traz uma abordagem diferente. O cliente residencial se conecta em uma, aí na segunda ele já se desconecta. O cliente corporativo se conecta em uma, mas na outra ele já se desconecta. O cliente comercial se conecta em uma, na outra ele se desconecta. Pegou o feeling aí da parada, da coisa? Karina, oi Cá, no meu briefing inicial eu pergunto quem tem o poder de decisão no projeto. Perfeito, identificar quem é o cliente, quem é a pessoa que você vai lidar diretamente é muito importante. Porque tem até aquela frase, né? Tem muito cacique mandando na aldeia. Quando tem muito cacique mandando na aldeia, vai dar trabalho. E esse inimigo em comum que eu tava falando vai ser você. Porque a família não vai se separar ali, né? Então eles vão, dentro da comunicação deles, identificar quem é o inimigo em comum. E esse inimigo em comum, se você não tiver deixado muito bem claro, será você. Aí que começa. Ele fala mal de você pros amigos, pros colegas, porque ele precisa desabafar. Ele começa a não te recomendar mais. As pessoas falam assim, eu preciso de um arquiteto. Aquele que fez sua casa foi bom? A pessoa vai traçar aqui um monte de defeitos. Certo? Então isso é muito importante também. Letícia, já participei desses grupos, nunca deu certo. Geralmente não dá. Thalita, sim, esses grupos viram um inferno na vida da gente quando não estamos acompanhando a obra. Perfeito, vira um inferno, não é função sua, você não foi pago ou paga para isso e você precisa se posicionar, tá? Se o cliente comercial dá mais autonomia nas decisões do profissional, dá mais autonomia, mas a cobrança dele não é na parte de decora assim, assim, assado. Decora assim, assim, assado. Faz isso, faz aquilo. Ele confia mais em você, mas ele tem outros pontos que você precisa ficar presente para isso. Você precisa entender. Que é a questão do prazo, da eficiência desse projeto, funcionalidade desse projeto e da rapidez com que você entrega esse projeto, tá? Isso é do corporativo. No comercial, o cliente já quer uma outra coisa. No comercial é aquela parte que eu tava falando pra vocês que eu acho super interessante, né? É um cliente que ele quer que você entenda emocionalmente o cliente dele. Que você vai se conectar naquele nível emocional, daqueles 3 níveis, técnico, funcional e emocional. Ele vai se conectar nesse terceiro nível aqui, emocional, se você entender o comportamento, a maneira emocional do cliente dele, tá?
do cliente dele. Então vamos supor que você vai fazer aí um restaurante, tá? No nosso caso aqui a gente estava fazendo uma casa residencial, né? Que eu estava falando para vocês das obras que estão rolando aqui na minha vida pessoal. Uma casa residencial, um projeto corporativo de um coworking e um projeto comercial de uma hamburgueria. Então vamos lá. Quando o cliente de uma hamburgueria e de um complexo de containers food, tá? Quando a gente vai contratar o profissional para fazer aquela obra, para fazer o projeto e tudo mais, muda muito a mensagem, muda muito a cabeça. E quando você encontra na parte comercial um profissional, um arquiteto, um engenheiro ou um designer ali, que entenda emocionalmente o público-alvo que você quer atingir naquele restaurante, naquela loja de moda, naquele hotel, naquele projeto, naquele público-alvo que você quer atender, ele quer que você entenda o público-alvo dele mais muitas vezes do que ele. Porque aí você vai poder chegar e falar assim, ó, eu dei uma estudada nesse teu público-alvo que você quer atender aqui, e de acordo com as outras lojas de moda que a gente tem aqui na cidade, nenhuma tem um projeto nesse nível aqui que você. Dessa maneira aqui, você vai conseguir fazer um projeto muito mais robusto, muito mais bonito, dentro do teu orçamento, mas que a gente vai conseguir vestir a tua empresa, vestir essa tua loja um patamar acima do que ela tá. Dessa maneira, você consegue, além de tudo, gerar um valor agregado a esse teu produto, a esse produto que você vende, muito maior do que aquele teu concorrente ali. Sabe? Quando você se comunica dessa maneira aqui, você ganha o cliente aí. Você ganhou o cliente aí. Porque aí você sai do nível funcional e do nível técnico. Você entra no nível emocional que o cliente vai falar, caramba, essa é a profissional. Esse é o profissional que eu quero. Ele tá no nível, ele tá muito mais a fundo, ele entendeu muito mais quem é o meu cliente, ele às vezes entende muito mais do que eu para fazer isso. Sabe? Então, o nível comercial, então, né, ele quer muita credibilidade do teu trabalho, porque ele quer que a loja dele, que o comércio dele, o restaurante dele seja percebido como um lugar muito bom. Então, ele quer essa tua credibilidade, ele quer que você traga isso para o projeto dele, é um dos fatores de decisão dele. Ele quer que você tenha portfólio. Se você tiver um portfólio, vai ser um diferencial para você. Se você tiver um portfólio com outros projetos feitos dentro dessa área, vai ser um diferencial para ele. Porque imagina, tua cliente é uma dona, uma empresária do ramo aí da moda. Ela tem uma loja de moda muito, muito legal e está querendo expandir. Vai abrir uma outra loja lá num bairro X. E aí você chega para essa cliente mostrando no teu portfólio que você fez uma loja que é concorrente dela e que nessa loja aí ela queria muito um projeto como aquele para essa loja que ela está construindo no outro bairro, para essa loja que ela está fazendo. Se você entrega isso, esse portfólio já vira um diferencial e um dos fatores de decisão para essa pessoa escolher. O terceiro fator que vai fazer essa pessoa decidir por você, querer você e também falar bem de você para a rede de relacionamento dela é a questão da experiência, que era isso que eu estava falando. É de você entregar uma experiência acima do projeto técnico, acima do projeto visualmente decorado para o cliente. É você entender a fundo quem é o cliente dele. É você, no projeto corporativo, você entender a fundo quem é o funcionário desse empresário que está te contratando, para que você ajude esse empresário a garantir que os funcionários deles desse empresário que é o teu cliente tenha uma produtividade melhor trabalhando ali dentro daquela empresa, que os clientes que entrem naquela empresa se sintam uma sensação muito melhor. Vocês estão entendendo qual que é a diferença entre cada um desses níveis? E onde que talvez vocês estejam errando para não entregar aí? Às vezes vocês estão querendo entregar relacionamento para o cliente corporativo. O cliente corporativo não está nem aí para relacionamento. Ele quer rapidez. Ele não quer muito blá blá blá. O cliente residencial ama um blá blá blá. Porque ele sonhou uma vida inteira com aquele projeto, com aquele ambiente. E ele tem muitas inspirações, ele tem muitas ideias que você precisa organizar tudo, você precisa compilar tudo, mesclar, dar o teu toque e surpreender esse teu cliente. O que é muito massa também, porque traz um antes e depois maluco na vida do cliente. O cliente comercial já quer que você entenda não só ele, mas o cliente final dele. E às vezes você está tentando fazer uma outra coisa aí. Estão entendendo como que é a diferença entre cada um desses macro nichos? É muito doido isso, tá? E aí o que vocês não devem fazer, né? Não topar tudo para fechar projeto, que é uma coisa que vocês erram pra caramba, vocês topam tudo para fechar o projeto ali, muitas vezes. Às vezes no início da carreira ou quando a agenda tá vazia, topam tudo, aí erram já daí.
Vocês criam expectativas que não podem ser sustentadas a longo prazo. Então, às vezes, você fechou um projeto com um cliente, você só fechou o projeto, entrega, fala o que você vai entregar naquele projeto, fala o que você não vai entregar, oferece o serviço agregado, por exemplo, de acompanhamento de obra, no caso do residencial que a gente estava falando, que vocês citaram e que já passaram muito por isso. Oferece esse serviço, se o cliente não topar, limita ele, se posiciona quando ele te cobrar isso. Você vai falar, pô, a gente lembra que eu te falei lá que o projeto eu entregue só até aqui, que a partir daqui a gente entra com outro serviço que eu posso te oferecer. Esse serviço está custando tanto, você quer adquirir agora? Que eu te ajudo a gerenciar essa obra. Sem isso não, que você vai estar pagando para trabalhar. E é por isso que vocês depois falam que o mercado está canibalizado. Cuidado para não ser você a pessoa que está canibalizando. Cuidado para não ser você a pessoa que está cobrando R$3.000 num projeto, você passar um ano com o cliente ali, gerenciando obra, entregando projeto, entregando tudo. Cuidado com isso, tá? O que fazer então, né? O que fazer? Dicas aí que eu reparei de vocês. Estabeleça os horários de atendimento do cliente comercial, do cliente corporativo, do cliente residencial. Estabeleça horários de atendimento. Planilhas de acompanhamento. Eu acho que esse seria um grande diferencial para esse constrangimento que a gente está passando aqui na nossa vida pessoal com a arquiteta, com uma das arquitetas que a gente contratou, que são duas. Uma está em 2 projetos e a outra está no outro. Essa planilha de acompanhamento seria importantíssima para o cliente entender o que está faltando, o que não está faltando, para quebrar a ansiedade, sabe? Quando você alinha ali o que está acontecendo, o que ainda falta acontecer, que dia isso vai acontecer, qual que é o prazo disso, você alinha as expectativas, quebra a ansiedade do cliente, o cliente para de ficar te cobrando o tempo inteiro. Então essa planilha vai ajudar muito vocês, tá? Eu acho que essa é a grande chave dessa nossa aula aqui de hoje. A entrega do nível técnico é obrigatório. Pelo amor de Deus, gente. Nem peguem projetos que vocês não têm habilidade em fazer. Se vocês não têm habilidade de fazer esse projeto, estudem sobre isso, façam cursos sobre isso. A gente sabe que a faculdade de engenharia, de arquitetura, de design de interiores tem uma limitação na entrega do conteúdo ali, nos módulos, né, ou nas cadeiras que vocês fazem durante a faculdade, que ela não ensina tudo, que depois que vocês terminam tem que fazer, ou às vezes quando estão finalizando tem que fazer um montão de cursos ainda de softwares, de entendimento, de marketing também que não é ensinado. Então vão até onde a habilidade de vocês permite para que vocês não errem no nível técnico com o cliente. Errou no nível técnico, você não tem como, não tem funcional, não tem experiência, não tem emocional que salve, tá? Então, obrigação. Entendimento além do cliente, identificar quem são os stakeholders, quem é o teu cliente ali, que nem a Karina falou. Quem que é o cliente que vai decidir, que vai tomar as decisões? Quem é a pessoa? E quem são também as pessoas ao redor desse cliente? Se você está fazendo uma casa, o homem ou a mulher que vai morar naquela casa, quem que define ali as decisões? Beleza, entendeu quem que define as decisões? Se é uma família, as outras pessoas também têm influência sobre aquela pessoa na hora da tomada da decisão. Então você tem que entender essas pessoas para ajudar essas pessoas para tomar as decisões baseadas nessa pessoa que você definiu como o decisor daquela ação que você está tomando, mas também tentar surpreender essas pessoas que estão ao redor dela, porque elas influenciam também positivamente, falando bem de você. No corporativo a mesma coisa, né? Os sócios opinam, como a Diana falou, né? A Diana é especialista em obras de hotéis. O dono do hotel e a família daquele hotel, a família do dono também vai opinar, o sócio daquele dono talvez opine, os funcionários talvez opinem, o gerente do hotel, enfim. Então você tem que identificar isso. No comercial, a mesma coisa, às vezes é um sócio, às vezes é o cliente final, às vezes é um familiar, um amigo, enfim. Então você tem que entender isso nesse briefing de abertura para iniciar os trabalhos. Tá? E por último, buscar soluções criativas para essa pessoa que te contratou, buscar compilar ali, identificar se ela tem inspiração, identificar qual é o estilo de projeto que ela gosta, identificar, compilar, fazer aquele compilado de inspirações que ela trouxe para você, mas também dar o teu quê? Entregar o teu DNA, sabe, nesse projeto, para ela falar assim, caramba, escolher a pessoa certa para projetar para mim. Vocês têm que trazer essa sensação no final no cliente de vocês. Outra coisa que eu nem anotei aqui, mas que é importante que vocês entendam. Lara, não sei em que nível eu me conectei com o meu cliente. Não sei se ele está satisfeito ou não. Peça um depoimento. Faça um depoimento depois da entrega do serviço.
cliente contratou o projeto para você, finalizou o projeto, entregou o projeto não foi nem executado. Beleza, você fez o seu trabalho. Agora você vai lá e pergunta para o cliente em relação a esse trabalho feito. Terminou a obra, terminou tudo bonitinho, vai lá e conversa com esse cliente. Entende onde você pode melhorar, entende o que ficou errado. Às vezes, depois, né? Às vezes rolou um constrangimento depois do projeto finalizado, da obra finalizada, rolou um constrangimento, não larga o cliente, não foge desse cliente. Seja maduro, seja profissional, vai lá, vai até o cliente, vai colocar os pingos nos is, sabe? Às vezes isso pode salvar um próximo projeto que ele queira fazer com você, e talvez seja com você, né? Às vezes isso pode salvar uma decepção que ele teve contigo durante esse tempo que vocês passaram juntos aí fazendo esse trabalho. Às vezes isso pode fazer com que o cliente, a gente teve um probleminha quando ele vai te indicar para os amigos, né? A gente teve um probleminha aqui assim assado, mas no final ficou tudo claro, deu tudo certo, beleza? Façam isso com os clientes de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, foram 6 soluções aqui que vocês podem fazer para atingir os clientes de vocês e entregar o que ele quer e muitas vezes não te diz, porque às vezes nem ele sabe que ele quer aquilo. Como o comercial. Quando o cliente chega, o cliente do comercial, ele não chega te falando, eu quero que você entenda o meu cliente. Mas se você entregar isso, deixa eu ver o que vocês estão mandando aí pra gente finalizar. Camila, arquiteta Camila. Trabalho com residência e o cliente não para de pensar. Então permito que me mande mensagem na hora que lembrem de algo para não esquecerem. Porém, só respondo na hora comercial e eles estão cientes disso. Beleza, então perfeito. Tá ciente, é perfeito. Luciana, cliente mala só indica gente mala. Pode ser, pode ser. Lipe, oi Lipe, do Café com Gesso. Até mesmo uma coisa simples, como data para entrega das etapas do projeto, vejo pouquíssimos arquitetos e engenheiros esquecer de fazer isso. As pessoas não dão prazo. Quando as pessoas não dão prazo, quando o profissional que está fazendo aquilo não dá prazo, o cliente se sente no direito de cobrar, na hora que ele bem entende. Se não tem prazo aquilo, ele vai cobrar e você tem que atender ele. Aí depois você chama o cliente de mala, de chato, mas você que não alinhou as expectativas com ele antes. Alinhamento de expectativas. Anotem isso na mente de vocês hoje. Sim, isso mesmo. Eles falam muito sobre prazo e rapidez. É o cliente corporativo, né? A Auricélia, nossa, nunca tinha pensado nisso. Sobre o projeto comercial, que tem que pensar no cliente do nosso cliente. Exatamente. Vocês têm que ir além, se vocês quiserem realmente crescer mais rapidamente aí na cidade de vocês. Eu amo trabalhar com clientes de perfil comercial. Me identifico com a forma de trabalhar e lidar com o cliente. Perfeito. Pode ser um nicho de mercado para você atingir. O cliente residencial é onde a maioria de vocês estão por achar que a demanda maior está nisso. Mas às vezes não é, sabe? Às vezes vocês têm aí uma outra possibilidade de clientes para atender que não a residencial e que talvez não seja o que vocês mais gostam. Se você é muito bom no residencial e se você gosta de se relacionar de maneira mais profunda com o cliente, você está no canto certo. Agora, se você não tem muita paciência para cliente, se você não gosta muito de atender os clientes, entender e ter paciência para entender os desejos, os anseios, os sonhos daquele cliente ali, talvez o corporativo, talvez o comercial seja um macro nicho para você entrar mais sustentável para a tua mente. Porque não adianta só ter dinheiro no bolso, né? Tem que estar feliz aí com esse dinheiro no bolso. Gente, era isso. Tem uma galerinha aqui para responder no WhatsApp. Tenho alunos para atender de consultoria hoje. A gente se vê na sexta, às 12h12, na nossa segunda live da semana. Fechado? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vou deixar ela disponível nos próximos dias aí no IGTV e lá no YouTube também. Quem tiver dúvida sobre isso, bota nos comentários, bota no direct ou bota lá. Não, comentário é o direct, né? No YouTube também é comentário, tá bom? Beijo pra vocês, boa terça-feira, boa semana, mão na massa, pega o que foi aprendido aqui agora, não deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Anota o que foi aprendido e aplica. Fechado? Beijo, beijo, tchau, tchau.